o que todo mundo, qualquer pessoa fazia, eu sabia como estava funcionando. E tenho uma missão muito importante na Terra e que foi uma feiticeira poderosa em outra encarnação. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Oi gente, eu sou a Prace, sou maga há 5 anos trabalhando com magia. Tempo esse que eu venho contando minhas experiências nesse canal desde que, graças a Deus, eu deixei de ser evangélica e virei ateísta. Sim, foi livramento e por ter conhecido a verdade e a verdade ter me libertado que eu posso estar aqui e contar tudo isso pra vocês. Muitas vezes da pior forma, para que você encontre uma luz no fim do túnel e tenha uma ideia de como são alguns caminhos antes de decidir passar por eles. Quem me acompanha há mais tempo já viu que eu contei 1 milhão de vezes a história de como eu saí da igreja buscando desesperadamente uma ajuda espiritual que eu não tive lá e acabei caindo na Umbanda, que era o único lugar que lidava com espíritos que eu conhecia. Na época eu já tinha brincado de ser Wicca, porque com 16 anos eu tinha estudado por uns 2 anos essa religião. Aliás, nessa época eu ainda achava que eu precisava ter uma religião. Mas quase 20 anos depois, quando eu precisei dessa ajuda, eu não senti de cara que a Wicca podia me ajudar. Assim como a igreja e assim como a Umbanda. Eu já contei pra vocês que minha experiência na Umbanda não foi boa. Eu não me identifiquei com as músicas, com o culto, e eu não tive o conforto que eu esperava que uma religião pudesse me dar. Eu tava quebrada, tava cansada de chorar e de pedir ajuda na igreja, e eu achei de verdade que encontraria em outra religião. Pois bem, depois de alguns meses em terreiros, conversar com guia, esperando fazer cessar essa dor toda que eu sentia, eu voltei a estudar bruxaria. E aí foi mais 1 ano estudando, me preparando para a iniciação. Iniciação essa que não aconteceu. As coisas que eu estava estudando não me animavam. E a gota d'água foi quando a gente estava numa aula fazendo um ritual X, seguindo um livro, e a última frase da sequência dizia: "E não se preocupe, porque o que for pra ser, vai ser." Tipo, oi? Se for pra ser, eu tô fazendo um ritual aqui pra quê, fi? Foi quando eu entendi que lá também não era o meu lugar. Esse lugar de vitimismo e conformismo que a religião sempre me colocou não funcionava mais pra mim. Aliás, ela coloca isso de forma velada, né? Porque ela te incentiva. Eu lembro que eu saía da igreja com força pra matar um leão sozinha, pelo menos eu achava. Mas isso não durava. E quando não funcionava, as coisas não aconteciam da forma que Deus tinha prometido que seria, é porque eu não tive fé o suficiente. Ou porque o inimigo se levantou, ou porque não eram os planos de Deus. Era mais jejum, mais corrente. E claro, na Universal eles sempre incentivavam a parte de entrar nos propósitos, dando uma quantia mais alta em dinheiro. E eu tô dando aqui uma geral, porque tudo isso tem contado detalhadamente mais de uma vez aqui nesses anos de canal. Mas quando eu saí desses estudos de bruxaria, eu já tinha o próximo tópico que eu ia estudar, a Goetia. Paralelamente a tudo isso, eu já tinha conhecido a Ayahuasca e isso já tinha dado uma reviravolta em tudo que eu pensava, seguia, acreditava. Eu comecei a questionar coisas que eu nunca tinha questionado antes. E uma coisa, naquele momento eu tinha certeza: eu não queria mais depender da vontade de planos de alguém maior para realizar o que eu queria. Mas eu sabia que era um risco. Se eu escolhesse realmente não depender de mais ninguém e fazer a minha própria vontade, eu ia ter que lidar com a maior dor de todas, caso acontecesse. Se não desse certo, eu não ia mais poder dar desculpa de não estava nos planos de Deus, ou que o diabo se levantou. Sim, seria eu comigo mesma. Era um risco grande. A vida toda eu orei pedindo ou agradecendo. Pegar toda a responsabilidade pra mim me dava um frio na barriga imenso. Eu me sentia como uma adolescente rebelde fugindo da casa dos pais, onde eu tenho tudo, porque acha que a vida pode ser melhor que aquilo. E não que, nossa, não possa. Sim, pode ser. Mas eu me sentia fazendo algo errado. Eu fui ensinada assim. Como num país que tem 80% de pessoas cristãs, eu posso decidir falar: não, obrigada, eu vou viver a minha vida sem Deus. O ponto é que, na casa dos meus pais, entre aspas, né, na casa de Deus, eu não estava feliz. Essa fé não me serviu nos momentos em que eu mais precisei, que eu mais estive fraca. Quando eu tava ok, vivendo uma vida mais ou menos, sem muito nem lá nem cá, eu fazia minhas orações, agradecia, pedia alguma coisa, mas tava lá, tava tudo estável. Agora, nas turbulências mesmo, onde eu chorava noites e noites querendo parar de sentir esse vazio, eu não tive acolhimento. E hoje eu penso: que bom, porque eu podia estar dormindo até hoje, me convencendo de que Deus falou comigo e que tinha um bom motivo para eu estar me fudendo tanto daquele jeito. E eu vejo muita gente falando coisas que dão a entender que os humilhados serão exaltados.
pessoas próximas, pessoas boas, e que eu vejo só se fuderem na vida. Eu não sei você, mas eu não sei realmente o que tem depois. Se você quer a minha devoção, a troca tem que ser justa. Eu quero a vida em abundância, quero aqui, não quando eu morrer. Não quando acontecer. Inclusive, eu já ouvi muito de, você não pode estar com Deus por interesse, tem que estar por amor. E eu vou te dizer, que espécie de amor é esse que não se conquista? Eu tenho que ser grata porque ele me deu a vida. Tá, mas ele também me deu doença, me deu problemas. Isso que eu sou branca, sou de classe média, sou hétero. E o preto? E o pobre? E o gay? Tem que agradecer pela vida também? Eu tô muito longe de ter vivido tudo isso. Mas eu sei das lutas e vejo como é difícil ser minoria, ainda que de longe. O quão perigoso hoje é pra essa galera estar vivo. Então não, se eu tô devotando a minha vida a alguém, eu quero sim algo em troca. Senão é um amor platônico. Tô lá de, Jesus, eu te amo, mas comendo o pão que o diabo amassou. Isso faz zero sentido pra mim. Então, se você é da parte dos cristãos que acha que eu não conheci Deus de verdade, então beleza, eu não conheci Deus de verdade, porque eu esperei ser honrada como filha do dono, honrando o dono, atribuindo cada vitória, cada força que ele me deu. E eu tive zero. Nada, nem material, nem espiritual. E você pode vir com o namastê que for pra cima de mim, mas eu quero ver você ficar em oração, em elevação espiritual, debaixo da ponte. Eu quero ver você em paz, sem poder comprar o Danone que seu filho tá com vontade de comer. Enfim, eu tô te falando tudo isso porque eu quero que você entenda por onde eu passei pra chegar aqui hoje, no que eu julgo como o meu despertar espiritual de verdade. O primeiro passo foi abrir os olhos para questionar, não ter medo de questionar, ou pelo menos ter medo, mas ir com medo mesmo. E foi assim, exatamente assim que eu cheguei na Goetia, um sistema que lida com 72 demônios que prometem fazer o que você quer sob sua ordem sob a ordem de Deus. Enfim, eu comecei. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu só tava desesperada. Era muita coisa dando errada na vida. E ou eu saía de vez da casa do pai pra tentar ser feliz, ou eu ficava nesse relacionamento abusivo com ele pra sempre me convencendo que ele sabia o que era melhor pra mim e que um dia, depois que eu morresse, eu ia ter a felicidade que eu merecia. Foi o meu basta. E era agora ou nunca. E foi naquela hora. Eu fiz o meu primeiro ritual de Goetia, aos trancos e barrancos, quase 2 semanas depois, apenas, do que eu comecei a estudar. E daí em diante, eu fui conhecendo sistemas mágicos, os autores, os livros, os nomes mais conhecidos sobre os temas na internet. Encontrei Nino Denani, Siegfried, Jorge Puente, Gabi Violeta e mais alguns que não compensa citar. Que, aliás, eu vou fazer um vídeo talvez depois só sobre isso. E aí, mais um passo no meu despertar espiritual. Quando eu me abri para as coisas novas e fui com medo mesmo. Eu comecei a ver meus rituais funcionarem. E eu me dei muito bem de cara com a Goetia. Mas eu dei uma passeada por outras coisas. Principalmente porque na época meu melhor amigo e mentor, o Siegfried, me ensinava muito. Inclusive, ele é um dos grandes nortes que eu tive na vida, de que eu tava indo meio que pra qualquer lugar, atirando pra todo lado e encontrar alguém que me guiasse. O tanto de carinho que eu tenho por esse filho da puta. Aliás, eu te amo, viu? Eu já contei várias vezes de rituais que deram muito ruim na vida, fisicamente, no meu corpo, enfim. Mas isso fez parte da minha jornada. E ainda bem que eu tive mestres. A importância de se ter alguém que puxe você pro lado certo é extrema. Talvez eu não tivesse conhecido as pessoas que eu conhecia, as ordens que eu estive. Talvez eu tivesse até hoje, sei lá, dormindo se eu não tivesse tido tudo isso. E tem essa, né? Cada despertar espiritual que a gente tem, a gente acha que é definitivo. Dá pra entender isso como o mito da caverna de Platão. Eu não vou contar aqui no vídeo pra não ficar maior ainda, mas depois procura lá, mito da caverna. Eu tive vários desses despertares. Eu achava que tava ok, e aí eu tinha saído de mais uma caverna. Uhul, legal. E eu acho que a vida é meio isso mesmo, é um eterno sair de cavernas. Enquanto você estiver disposto a aprender mais, você vai estar colidindo com o que você já sabia e vai sendo obrigado a sair das cavernas, porque você não se encaixa mais lá, porque você já entendeu o que existe lá fora. Inclusive, o meu conteúdo mudou bastante de uns anos pra cá, justamente por isso, porque eu saí das cavernas do misticismo superficial. E aí é que eu chego onde eu queria chegar. A caverna que eu me encontro hoje. E para falar sobre ela, eu vou relembrar um podcast que eu fui há um tempo atrás, eu não lembro qual era, não lembro, em que o entrevistador faz várias perguntas sobre outros sistemas e autores. E eu só respondia, não sei, não tive experiência com isso. E sei lá, foi mais ou menos umas 5 ou 6 coisas que ele perguntou e eu tinha 0 para falar sobre elas. E isso se dá ao despertar que eu tive há um tempo atrás com um outro mestre meu, o Nino. Eu fiquei muito focada em Goetia. Eu praticava, funcionava, eu ensinava, beleza.
Nisso, a minha curiosidade sobre outros sistemas diminuiu drasticamente, porque eu estava interessada em resolver a minha vida, em ser feliz. Eu tenho outros hobbies, outras paixões. Conhecer religião e sistemas nunca foi uma delas. Isso era pura necessidade para mim. Para mim, fazer magia e funcionar tinha o mesmo peso de aprender a fazer um arroz e feijão para eu não passar fome. Eu não queria aprender a cozinhar para participar do MasterChef ou para saber quais sabores harmonizam com quais. Eu só queria ser feliz. E foi isso que eu fiz. Só que num determinado momento eu pensei, cara, eu sei muito pouco sobre magia, sobre quem foram as pessoas e o que elas fizeram. Eu preciso ir atrás disso. Isso porque o próprio mundo da internet me cobrava. Como se esse tipo de conhecimento fosse essencial para a magia funcionar. Para eu saber de fato o que eu estava fazendo. Eu, na prática, estava provando que não era preciso. Minha vida tinha estabilizado, eu estava feliz, estava vivendo a minha verdadeira vontade, só que eu estava me sentindo uma fraude, que aliás é outro vídeo que eu já gravei aqui, por não saber nada disso, entre outras coisas. E me coloquei a pegar coisas do Peter Carroll, Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Franz Bardon, enfim. Só que quem disse que eu conseguia avançar? Chato, insuportável pra mim. Pra não dizer que não, o Liber Nu e o Psiconauta eu usei muita coisa de lá, uso até hoje, quando se trata de gnose. Coisa que, ainda bem, eu aprendi muito cedo, porque, enfim, a magia depende disso, né? Mas, enfim, eu tentei por tempos pegar todos os nomes e títulos importantes e me culpava porque eu não conseguia avançar, ter mais conhecimento. Tudo isso com rituais indo a 1000, com centenas de alunos já praticando e funcionando para eles, tanto quanto os meus rituais funcionavam para mim. Até que eu saí de mais uma caverna, o penúltimo despertar que eu tive, como eu disse, com o Nino. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, onde eu falo que eu enganei todo mundo, porque eu comecei a entender o que estava por trás do que eu fazia. E eu entendi isso num nível tão profundo que hoje eu posso, se eu quiser, estudar enoquiano, por exemplo, e fazer funcionar, mesmo nunca tendo me enfiado para entender sobre isso. A mesma coisa para qualquer outro sistema de magia. Eu entendi como a magia funcionava. Eu entendi o que estava por baixo de tudo que eu, como magista, estava fazendo até então. E, consequentemente, tudo o que todo mundo, qualquer pessoa fazia, eu sabia como estava funcionando. Isso significava que eu não precisava entender como era o ritual que fulano fazia com tal sistema para saber como funcionava e por que funcionava. Lá nesse vídeo, eu falei que eu explico o baque que foi isso na minha vida, porque eu entendi que eu não precisava mais de vela, de triângulo, de círculo desenhado no chão. Eu não precisava mais saber sobre todos os sistemas mágicos do mundo e todas as divindades e o que elas faziam. Qualquer coisa que eu pegasse para usar, eu saberia fazer funcionar. E esse foi o último despertar. Porque foi quando eu entrei na paranoia de, então eu continuo ensinando tudo isso, por quê? Se não precisa de nada disso. E eu fiquei nessa crise por meses, sem produzir conteúdo, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu já estava vivendo isso na prática, fazendo meus rituais, com tudo funcionando, mas eu já não usava mais nada daquilo. E depois de me ajeitar com esses conflitos internos, é que eu tive o meu, de fato, último despertar espiritual. E não o último da vida, mas é o último porque foi o mais recente. Já que eu já sabia o que estava funcionando e que eu não precisava mais usar nada disso, como eu podia fazer as pessoas chegarem nisso? E aí a minha crise foi se dissipando quando aos poucos eu fui entendendo que eu precisei de um caminho para, como por exemplo a Goetia simplificada, que é a forma que eu ensino, para chegar na Goetia mental. Eu entendi que a pessoa pode ter um caminho linear, sem precisar ficar rodando um monte de sistemas e crenças desnecessárias, se o objetivo dela é o que eu tinha, ser feliz. E por isso eu continuei ensinando a Goetia simplificada. E levando naturalmente, para quem já está preparado, pessoas para o caminho da Goetia mental. Inclusive, se você quiser saber mais sobre Goetia mental, pactos e toda essa realidade de magia, eu vou fazer um evento em janeiro, ainda não sei exatamente o dia, mas tem o link aqui embaixo. Eu fiz esse evento em 2023 e foi um sucesso absurdo, por isso eu resolvi refazer. Vai ser ao vivo e é só R$ 9,90. E se você tá vendo depois, você provavelmente não vai pegar as mesmas coisas do evento ao vivo, mas eu vou deixar lá um conteúdo que vale a pena você entrar também, tá bom? Então depois do vídeo já clica aqui pra você se inscrever. E eu não sei se você percebeu, mas o que eu atribuo a despertar espiritual hoje é muito mais atrelado com conhecer a verdade que vai te libertar, do que de fato ser um espírito elevado entendendo os mistérios do universo. De certa forma, sim, estamos aqui desvendando os mistérios do universo, mas é muito menos místico do que a maioria das pessoas gostaria que fosse. Muito menos místico do que os mestres que eu tive gostariam de achar que é. E eu vou te dizer, se despedir do conto de fadas e dar oi pra realidade machuca.
mas liberta. Eu sou grata por estar desperta hoje e poder abrir também os olhos de quem já está pronto para enxergar, quem cresceu e entende que você não precisa de alguém de fora olhando por você. Você pode fazer sozinho e fazer bem. Pelo menos comigo foi assim. E eu vim de um lugar de estar perdida, como a maioria das pessoas que chegam aqui no canal. Então as lições que eu posso dizer que eu aprendi com a minha jornada mágica e espiritual são: existirão várias oportunidades de você despertar, mas você realmente só vai despertar quando você estiver pronto para se despir de conceitos antigos e ir com medo mesmo, enfrentar esse medo. E pode ser que esse dia nunca chegue e tá tudo bem. Se você tá feliz onde você tá, não há necessidade nenhuma de forçar esse despertar. E isso leva à segunda lição. Não é porque o outro espera que você faça X ou Y que te convém fazer. Como isso? Eu não tenho vergonha de não ter lido tudo sobre todo autor ocultista que teve na história, só porque as pessoas esperam que eu tenha lido para saber o que eu sei. O que eu sei é suficiente para mim. E quem determina o que é suficiente para mim sou eu, não o fulaninho X, que não vive minha vida, não paga meus boletos, não conhece as minhas aspirações. E a terceira lição é que tudo é muito mais fácil com um mestre. Alguém que já esteja do lado de fora da caverna que você está tentando sair. Essa pessoa consegue te guiar muito mais fácil do que simplesmente você ir tateando e tentar sair sozinho. Até porque a gente nem sabe, na maioria das vezes, que a gente tá numa caverna até sair dela. E sério, se você não conhece o mito da caverna de Platão, pesquisa. Você vai entender o que acontece quando você tem conhecimento. E por falar em conhecimento, a quarta lição é que nem sempre a verdade é o que você gostaria que fosse. Eu muito preferiria viver num mundo onde eu sou uma escolhida iluminada para levar o despertar para as pessoas, que tem uma missão muito importante na Terra e que foi uma feiticeira poderosa em outra encarnação. Mas a realidade é que eu sou só uma pessoa como qualquer outra que ganha dinheiro com o YouTube há 15 anos e gosta de gravar vídeos e postar. E por isso aproveita isso para compartilhar com as pessoas suas experiências. Não tem nada de sobrenatural nisso. Não tem nada mágico, místico, espiritual. Eu fazia vídeos de maquiagem há 15 anos atrás porque eu gostava de ganhar dinheiro com vídeos. E depois eu só mudei meu nicho. Eu não vou dizer que o incentivo maior ainda é cada comentário de gente aqui dizendo que realmente despertou depois de me assistir. Mas entenda, isso não é uma missão. Ache você o que achar. É um trabalho que eu escolhi e que está de acordo com a minha verdadeira vontade, agora. A partir do momento que não estiver mais, eu provavelmente vou fazer outra coisa que me dê mais prazer. Ou seja, eu não sou escrava de uma missão ou propósito que alguém maior deu pra mim. Eu faço isso quando e enquanto eu estiver feliz fazendo. Entendeu? E seria muito mais legal levar isso para um lado místico, mas eu estaria enganando você, porque eu realmente não acho mais isso. Sim, eu já achei por um tempo. Tem até um vídeo meu falando de uma experiência de ayahuasca em que reverberou o trabalho inteiro de eu não tenho um canal, eu sou um canal. Como se eu estivesse canalizando algo extraordinário para abrir os olhos dos que ainda dormem. Nossa, né? É cinematográfico, é dramático, é emocionante, mas não é real. E a gente quer se sentir especial de alguma forma. E sabe o que é mais legal? É que eu não preciso ser esse alecrim dourado escolhido pelo universo, porque eu sei que na sua vida eu fiz diferença. Porque eu me propus a isso. Entende? Entende porque o conhecimento liberta, mas machuca? Eu tô conscientemente mudando vidas porque eu escolhi. Minha forma de falar, o que eu falo, como eu falo, é milimetricamente pensado para que eu possa chegar em você e te mostrar esse caminho. Sem fantasia, sem as bobeiras que vão querer que você acredite para te fazer especial ou para te fazer pequeno. Que inclusive é o que a igreja evangélica faz, né? Ela te bate e alisa. Você é pequeno, mas é escolhido. Você é pequeno, mas é escolhido. Eu não sou pequena. Eu não me humilho aos pés de ninguém. Eu não sou servo de porra nenhuma. Mas também não sou o ser iluminado, escolhido para trazer luz ao universo. Sou apenas eu, tendo entendido o que o real despertar espiritual significa, trazendo minha visão para quem quiser, se quiser, seguir esse caminho, já sabendo o que é possível encontrar. Sem surpresas, sem tropeços desnecessários. É isso que um mestre faz. Então, só para te lembrar, se você decidir sair dessa caverna me deixando te guiar, eu tenho muito para te contar sobre magia mental, pactos e a verdade sobre tudo isso, como isso afeta a sua vida, como usar e saber se esse caminho todo é para você. Em janeiro de 2024 eu vou fazer esse evento, o link para participar já tá aqui embaixo. Vai ser R$ 9,90 e você já pode garantir a sua vaga. Agora me diz uma coisa, como essa mensagem chega para você? O que você acha de despertar espiritual e quantos você julga que você já teve?
Eu quero saber de você, deixa um comentário aqui pra mim, beleza? Eu quero ler um por um. E se você curtiu, dá um like. Se não curtiu, dá um dislike, tá tudo certo. E se tudo isso faz sentido pra você, entra no grupo do WhatsApp dos Preciânicos. É só se tornar membro, tem um botão aqui, seja membro, você clica lá na comunidade, tem o link do grupo do WhatsApp e você vem pra essa família maravilhosa que tá na mesma jornada que você. Por hoje é só, gente. Beijo pra vocês.